Boa tarde a todos. Hoje vamos continuar, com os nossos vídeos sobre hipertensão na gestação. E antes de mais nada, eu queria falar sobre como diagnosticar a hipertensão na gestação. Bom, então, para explicar um pouquinho melhor, nós temos, a gente chama entre nós médicos, de PA, que é a pressão arterial. Então, PA 140 por 90, 140, essa primeira medida é a pressão sistólica, e 90 é a pressão diastólica. Milímetros de mercúrio é a unidade de medida, tá? Como vocês conhecem por aí mais frequentemente, é 14 por 9. É a mesma coisa, 14 por 9 de 140 por 90, tá? Então, 140 é a pressão sistólica e 90 é a pressão diastólica. Sístole, é quando o coração bombeia o sangue para frente. E diástole é quando o coração relaxa e recebe o sangue. Então, a gente tem uma pressão durante a sístole e uma pressão durante a diástole. Então, 140 é a sistólica e 90 a diastólica. Se na gestação a pressão sistólica está igual ou maior que 140, ou a diastólica igual ou maior a 190, aí a gente consegue fazer um diagnóstico de hipertensão na gestação, tá? Então, não precisa ser 140 por 90, é 140 ou 90. Então, se ela tiver 140 por 80, é hipertensão. Se ela tiver 120 por 90, é hipertensão, tá? Então, tanto um quanto o outro, ok? Então, na gestação, para a gente definir hipertensão, a pressão arterial tem que estar sistólica acima de 140 ou a diastólica acima de 90. Isso aqui não deve ser só em uma aferição, então deve ser medida 2 vezes a pressão da paciente, com intervalo de pelo menos 2 a 4 horas, tá? Muito bem, diagnostiquei que a paciente tem hipertensão. O que eu vou fazer agora? Eu vou classificar, eu vou dizer qual é o tipo de hipertensão que essa paciente tem. Então, a primeira coisa é definir se foi antes de 20 semanas ou depois de 20 semanas, como a gente falou no vídeo anterior, né? Então, se ela é antes de 20 semanas, hipertensão crônica. Se é depois de 20 semanas, pré-eclâmpsia ou hipertensão gestacional. Para definir a diferença entre pré-eclâmpsia e hipertensão gestacional, a gente tem que determinar 2 coisas. A primeira, se ela tem proteína na urina, a paciente apresenta proteína na urina, e a gente falou no outro vídeo que existem exames para a gente identificar isso, tá? Então, a gente vai identificar se tem proteína na urina. Identificando isso, a gente já pode classificar como pré-eclâmpsia. Se a paciente não tem proteína na urina, a gente tem que observar se tem sinal ou sintoma de gravidade. Quais são esses sinais ou sintomas de gravidade? Então, a paciente pode ter insuficiência renal, e a gente avalia isso através de exames laboratoriais, exames de sangue. Se ela tem alguma alteração hepática, se o fígado dela está sofrendo alguma alteração, e isso a gente também consegue observar tanto através de exames laboratoriais, exames de sangue, como paciente que tem uma dor na porção superior do abdômen do lado direito, que não melhora com nenhuma medicação e que não tem nenhuma outra explicação. Além disso, a gente tem que observar edema pulmonar, também é um sinal de gravidade, tá? E alguns sinais e sintomas cerebrais ou visuais. Então, se a paciente está muito sonolenta, ou mais grave ainda, pode entrar em coma, pode evoluir para eclâmpsia, que a gente vai falar mais para frente. Ou então, o paciente tem turvação visual, não está conseguindo enxergar direito, visão dupla, tá vendo brilhinho, que é o que a gente chama de escotomas cintilantes. Qualquer um desses sinais ou sintomas são diagnosticados como gravidade. Então, se essa paciente tem hipertensão e não tem proteinúria, mas tem algum dos sinais de gravidade, a gente já vai classificá-la como pré-eclâmpsia, tá? Uma paciente com pré-eclâmpsia. Se a paciente não tem nem proteinúria, que é a proteína na urina, e nem sinal de gravidade, ela vai ser classificada como hipertensão gestacional, tá? Lembrar também que um sinal importante é a dor de cabeça, que apesar de ser muito comum, se você tem dor de cabeça e não melhora com nenhuma medicação, você precisa ser avaliada, porque pode ser um sinal de gravidade também da pré-eclâmpsia. Outra coisa é a dor no estômago. Só que não é uma dor no estômago como a gente tem muito frequentemente na gestação, que é aquela dor em queimação. Não é dor em queimação.
É uma dor em aperto na região do estômago. Aí também é outro sinal que pode indicar gravidade. Então, qualquer dessas coisas, o paciente vai ser classificada como pré-eclâmpsia, tá? O vídeo de hoje eu vou parar por aqui, né? Senão fica muito longo e fica muito chato de assistir. E a gente vai complementando, falando mais sobre pré-eclâmpsia no próximo vídeo, tá certo? Um abraço para todos e até a próxima!